paz do Senhor a todos. Pode mais uma vez aí do seu lugar fechar seus olhos. Pai, nós te amamos, nós ansiamos pela sua presença, nós ansiamos pelo seu derramar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, que a sua glória já está aqui, que nós possamos a partir de agora experimentar um pouco mais dessa glória, que a partir desse momento nossa alma, nosso coração, nosso espírito, a nossa mente, todo o nosso ser seja envolvido pela sua palavra de vida. Possamos comer do seu pão, possamos beber da sua água viva que sacia a nossa sede. Que nada mais seja o anseio do nosso coração, a não ser o anseio pela sua presença e por ver a sua glória nesse lugar, Jesus, nessa noite. Nós te louvamos, Jesus, nós te amamos. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, em todo o tempo o Senhor é bom. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia aí onde você está, em Hebreus 12. A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é para falar sobre algo que primeiro ministrou a minha vida também, ao meu coração, e ela já está há alguns dias no meu coração, e que eu queria falar nessa noite, voltar a nossa atenção para a nossa vida, em relação à nossa vida, em relação ao nosso olhar para Jesus, nos questionar, nos perguntar e olhar para as nossas vidas e ver se realmente, durante todo esse tempo, durante toda a nossa vida e nesses últimos dias da nossa vida, os nossos olhos têm permanecido fixos em Jesus, se os nossos olhos têm permanecido fixos na onde eles devem permanecer, que é em Cristo Jesus, que é na rocha eterna e inabalável, que é o Senhor. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Se você já achou aí em Hebreus, capítulo 12 diz assim: assim nós também temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora ele está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês também não desanimem e não desistam. Amém? Eu sempre, quando eu começo a pregar e falar sobre o que eu vou pregar, eu sempre começo fazendo algumas perguntas, porque eu sempre também me pergunto sobre isso, sobre essas coisas, para a gente refletir, para a gente pensar sobre isso e se for preciso mudar algo em nós, que seja mudado. E eu queria já começar te perguntando nesses dias o que tem talvez atrapalhado ou desviado a sua atenção e o seu olhar de Jesus. O que tem atrapalhado a sua corrida, o que tem te embaraçado, como nós acabamos de ler aqui, o que tem te agarrado, te feito parar durante a sua caminhada, durante a sua corrida de fé, durante a sua caminhada com Cristo, para que você vá até o encontro do nosso alvo maior, que é Jesus. O que tem te atrapalhado, o que tem desviado o seu olhar, o que tem te segurado, te puxado para trás, talvez, te feito parar, te feito desistir, ou te tirado da esperança, não sei. Eu gostaria que você começasse a pensar aí sobre isso e refletisse isso no seu lugar. Porque existem algumas coisas que podem nos tirar do foco, que podem nos atrapalhar, que podem embaçar a nossa visão, que podem nos segurar, nos agarrar e nos tirar do lugar onde a gente devia estar. Porque existem coisas que nos prendem, e aqui, até quando eu estava estudando nessas anotações que a própria Bíblia tem aqui, eles destacaram essa parte que fala que das coisas que nos têm prendido, nos têm nos agarrado, para a gente
não caminhar e não correr mais, eles lembraram quando existiam as Olimpíadas na Grécia Antiga lá, que os homens eles acabavam se despindo das suas roupas, se despindo daquilo que era peso para que eles continuassem a correr, para que eles corressem até mais rápido. E é mais ou menos relacionado a isso que esse texto diz aqui para nós, é o que a gente precisa fazer e ser também na nossa vida. O que tem sido peso na nossa vida, o que a gente tem carregado, que a gente não precisa carregar para que a gente corra mais rápido, que a gente corra para a direção certa do nosso alvo, que é Jesus, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. E existem algumas coisas que podem fazer isso, que podem nos atrapalhar, e a primeira coisa delas, que é o que a gente até leu aqui também, que é o pecado. E você pode também abrir lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que nós podemos ver um exemplo disso, de alguém que desviou o seu olhar e que acabou pecando, que foi Davi. Lá em 2 Samuel 11, diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais do exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear pelo palácio. Dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era essa mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual de purificação, e ela voltou para casa, e depois descobriu que estava grávida, e mandou um recado a Davi contando isso. E aqui eu não vou me prolongar, porque a gente já conhece toda essa história do que aconteceu depois disso, que Davi acabou mandando matar o esposo de Batseba para que ninguém descobrisse o pecado que ele tinha cometido, para que ninguém descobrisse o erro que ele tinha feito. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse primeiro exemplo, que é o pecado que nos atrapalha, que tem nos agarrado, que tem nos tirado do foco, que foi isso que aconteceu com Davi. Ele acabou negligenciando o seu posto de rei, porque era exatamente a época da guerra em que os homens iam para a guerra, e ele, como rei, ele também ia para a guerra, ele também guerreava, mas dessa vez ele ficou. E ele acabou negligenciando seus deveres como servo de Deus, porque a posição de rei que ele tinha era exatamente estabelecida pelo próprio Deus. E ele acabou estando no lugar que ele não devia estar, acabou olhando para o que ele não devia olhar e cobiçando no seu coração, depois de olhar aquilo que ele não devia cobiçar, que aquilo não era seu. E quantas vezes nós também fazemos isso, quantas vezes o nosso olhar se desvia para o pecado, e a gente, como filhos de Deus, dessa posição que também o próprio Deus nos deu, como filhos, como aqueles que não são mais dominados pelo pecado, como aqueles que não são mais escravos do medo e do pecado, e a gente continua insistindo em voltar os nossos olhos para onde a gente não devia voltar, a gente continua voltando o nosso olhar para aquilo que não é nosso e nem deveria ser. E nessa ânsia, nesse desejo que nasce no nosso olhar e cresce no nosso coração, além desse pecado fazer mal para a gente acaba fazendo mal para o outro. O pecado, além de destruir a nossa própria vida, a gente destrói o outro, quem está próximo da gente, ou até quem está longe da gente, que a gente acaba ficando tão cego, o pecado nos cega tanto, que a gente acaba fazendo coisas que, como se diz, que até Deus duvida, né? Isso é o que o pecado faz conosco, ele nos destrói por dentro, nos destrói por fora, ele acaba com a gente. E isso tudo aqui, como a gente acabou de ler, isso tudo começou pelo olhar. Davi caiu nesse pecado, caiu nesse erro, e ele teve toda uma terrível consequência, como a gente sabe da história. Tudo começou pelo olhar, por onde ele não devia, para onde ele não devia desviar seu olhar. E outra coisa que também pode desviar o nosso olhar, que pode nos atrapalhar, que pode nos impedir, são as perdas. São as perdas que nós temos na nossa vida, que acontecem na nossa vida. E se você está com a sua Bíblia aí também, abre em Isaías 6.
Nós também conhecemos a história de Isaías. E em Isaías 6 diz o seguinte, 6 versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo de impuros lábios. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar, e ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida eu ouvi o Senhor dizer: quem eu vou enviar? Quem será o meu mensageiro? E eu respondi: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. E assim como Davi, como Isaías, a gente acabou de ler nessa história aqui também, que pode acontecer conosco, porque quantas vezes a gente perde coisas na nossa caminhada, ou perde pessoas aqui, como Isaías perdeu, e perde coisas que aos nossos olhos eram tão importantes para nós, coisas ou pessoas ou situações ou sonhos que a gente colocava toda a nossa dependência, que a gente, como se diz, apostava todas as nossas fichas, e a gente acabou perdendo isso. Porque Isaías, foi o que aconteceu com Isaías. Ele era pegado, porque Uzias era primo de Isaías, e ele era o rei, e a partir do momento que ele morreu, Isaías ficou, porque como eu também li aqui, quando um rei morria, era sinal de que poderia até começar alguma crise econômica e política naquela época, no reinado, porque havia toda uma história de ter o sucessor e tudo mais. E quando Isaías viu que ele perdeu o seu primo, que o rei se foi, um rei, né, para quem ele olhava e dependia, e depositava toda a sua confiança, foi nesse momento, foi a partir da sua perda, foi a partir daquilo que ele deixou, do qual ele dependia tanto, do qual ele se apegou tanto, que ele perdeu. Foi a partir disso que ele acabou vendo o Senhor e viu toda a sua glória. E aqui a palavra diz que os olhos dele viram o rei. Ele não viu mais um rei. Deus, o Todo-Poderoso, não era mais um rei para reinar sobre Israel na terra ali, para substituir Uzias, não. Ele viu o rei dos reis, o rei que está acima de todos os reis. O rei que tem o seu trono eterno e inabalável, que sustenta todas as coisas. E ele entendeu, a partir dali, ele entendeu que o rei para quem ele devia olhar, ele estava olhando para o rei errado, ele estava dependendo, ele estava colocando toda a sua confiança no rei, no reinado errado, no reinado dessa terra, no reino passageiro, que era o reinado de Uzias, e não no reino eterno e inabalável, que era o reinado de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E a partir da sua perda, os olhos dele viram o rei assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor encheu a vida de Isaías de tal forma que toda a sua vida foi transformada, ao ponto dele entender o propósito para o qual ele tinha nascido, a ponto dele entender para onde ele devia ir, para onde ele devia olhar agora. Que a partir do momento que a gente contempla a glória do Senhor, a partir do momento que a gente conhece a glória do Senhor, a nossa vida é totalmente transformada. Os nossos olhos começam a ter, a nossa vida começa a ter outras perspectivas. Os nossos sonhos passam a ser outros, os nossos propósitos passam a ser outros. E foi isso que aconteceu com a vida de Isaías. Que a glória do Senhor, ela queima o que é impuro e o que é destrutível, que é abalável em nós, o que pode ser acabado em nós. A glória de Deus destrói tudo isso, e ela estabelece em nós e em nosso coração algo eterno e inabalável. Que assim é o reinado de Jesus sobre as nossas vidas. É assim que a gente precisa construir a nossa vida, em Jesus, e debaixo dessa graça, desse poder que é eterno e inabalável. E outra coisa, outro ponto que também pode desviar o nosso olhar e tirar o nosso foco do nosso alvo e tirar o nosso olhar de Jesus, são as aflições e as tribulações.
E hoje nós já lemos aqui, que até o Décio leu no começo do culto, o Salmo 121, que ele diz assim: eu olho para os montes e eu pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E em Mateus 14, 22 também, nos conta uma história também muito conhecida, que diz assim, que é a história que nós conhecemos de Pedro andando sobre as águas e tudo mais, e diz assim no capítulo 22: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que eles subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou essa noite, estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada eram entre as 3 e as 6 horas, e Jesus foi até lá andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram apavorados, exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E quem aqui nunca teve uma tribulação, uma aflição na vida, né, gente? Quem nunca, né? Quem não está tendo nesse momento, não sei, eu não conheço o que você está passando dentro de você, ou fora de você, com a sua família, com a sua casa. Mas quantas vezes a gente passa e vive em tribulações e aflições, e a gente se aflige no nosso coração, na nossa alma, e a nossa vida é totalmente abalada. E esses momentos tendem a nos fazer desviar o nosso olhar, tendem a nos fazer a olhar para todas essas circunstâncias, a aumentar todo o problema que já existe. Quanto mais a gente olha para esse problema e para essa circunstância terrível, para essas aflições, tribulações que a gente está passando, mais a gente se afunda, mais a gente fica distante daquele lugar para onde a gente devia olhar. E foi isso que aconteceu com Pedro, porque os momentos de tribulação eles podem até gerar medo em nós, e o medo pode minar a nossa fé. E o que aconteceu com os discípulos nesse momento de tribulação pode acontecer conosco, porque às vezes elas são tão grandes que nós nem conseguimos ver que Jesus é o nosso socorro. Às vezes a gente esquece de olhar para os montes, para o alvo, para o alto. Como a gente leu aqui em Salmos, a gente levar os nossos olhos para Jesus e se perguntar: meu Deus, de onde vem o meu socorro mesmo? Eu preciso olhar lá, meu socorro está lá. Meu socorro está em Jesus, aquele que fez os céus e a terra, que é todo poderoso. E como aconteceu com Pedro aqui nessa história, ele até, a gente às vezes acontece muito isso, né? Porque a fé da gente, às vezes a gente vacila pra caramba, né? Falha várias e mais umas várias vezes. Pedro, assim, era expert de ter uma fé falhada e de dar umas ratas. Porque acontece mais isso aqui. Jesus estava vindo sobre as águas, naquele momento que o barco estava a loucura e vai cair, capotando não, né? Porque o barco fica fora. Mas o barco lá revirando, e a tribulação, e chuva, e vento, e onda e tal. E eles viram Jesus, eles sabiam que Jesus era o socorro deles, e eles assustaram, falaram: meu Deus, isso é um fantasma, não é possível que tenha alguém vindo ajudar a gente. Não é possível que é Jesus que está vindo ali para ser o nosso socorro. Quantas vezes a nossa fé não vacila assim? Jesus está vindo ali ao nosso encontro, está lá dando tchau para você: eu estou aqui com você nesse momento de tribulação. Você fala assim: não é possível não, acho que não é Jesus não. Mas Pedro, a partir do momento que ele olhou firmemente para Jesus, que Jesus chamou ele para andar sobre as águas, para confirmar, falar assim: Pedro, vem aqui, sou eu mesmo, vem aqui, ó, pega na minha mão, olha para mim, segura-me e vem andando e chega até mim aqui sobre as águas. E isso acontece com a gente também, que Jesus chama a gente vai naquele ímpeto, né, naquela fé, naquela coisa toda, e fazer: eu vou mesmo. A gente começa, né, pôs o primeiro pé, andou sobre as águas, né, ficou doido. Aí você começou, pôs o segundo, viu que deu uma afundadinha, aí você, em vez de continuar olhando para Jesus, o que a gente faz? A gente vai olhar para o pé afundando na água. Aí o que acontece? A gente vai acabar afundando mesmo, de verdade. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele acabou afundando de novo, porque o seu olhar se desviou novamente para onde ele devia continuar olhando, que era Jesus, e para segurar na mão dele.
E ele voltou novamente o seu olhar para Jesus, e ele viu que Jesus estava com as mãos estendidas para ele. Foi aí que Jesus puxou ele, segurou ele firme e levou ele para um lugar seguro. E quantas vezes isso não acontece com a gente? E quantas vezes Jesus pode fazer coisas admiráveis e inacreditáveis conosco? Porque a gente sabe que muitas são as nossas aflições. Como diz a palavra, né? Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Não é de algumas, não é de 2 ou 3, de 10 que acontece com a gente, é de todas. E a gente precisa se apegar a essa palavra, a gente precisa se apegar à verdade, o que a palavra diz, as promessas que o Senhor tem para nós. E o quarto ponto, que também está até relacionado com isso, o quarto ponto que pode nos desviar a atenção, que pode eliminar a nossa fé também, o nosso olhar de Jesus, são as frustrações e a desesperança. Lá em Lucas, capítulo 24, você pode abrir também, que diz assim, capítulo 24, versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem, então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus perguntou, né? O que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram o nosso grupo, que foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as passagens da Escritura. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiam com ele que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, e ele assentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. E o que aconteceu com esses dois aqui também pode acontecer com a gente. Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa, e deposita os nossos sonhos, a gente ouve tantas promessas, a gente vê tanta coisa, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas que nós já vimos no passado, nós já experimentamos, e tantas promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida e que a gente ouviu e creu, e tempo passa, e nenhuma dessas promessas se cumpre, ou algumas dessas promessas se cumprem, e a gente olha para a circunstância, a gente olha para a situação, a gente olha para o tempo passando, e a gente cansou de esperar, a nossa esperança já foi embora há muito tempo. A gente se frustrou como esses dois homens aqui. Eles falaram: meu Deus, a gente jurava que Jesus era tudo aquilo que ele estava falando, que ele era o Messias, que ele era o Rei, o Salvador, que ia restaurar todas as coisas, ia fazer tudo aqui, instalar o reino dele aqui, ia ser tudo uma maravilha, mas agora ele morreu. E agora, para onde nossa esperança vai? Para quem que a gente vai colocar nossa fé? A quem a gente vai depositar nossa confiança? E eles estavam assim, frustrados, desanimados, e Jesus andando do lado deles, eles não reconheciam Jesus. E por que disso? Porque eles conversavam com Jesus ali do lado e não reconheceram que era ele. E eles reconheceram Jesus só a partir do momento que Jesus partiu o pão e estava sentado à mesa com eles. Por quê? Porque a falta da comunhão afeta a nossa visão.
A falta da comunhão com Jesus, a falta da intimidade, ela afeta a nossa visão. Porque o partir do pão aqui, o sentar-se à mesa, exatamente quer dizer que Jesus está ali, se relacionando conosco em intimidade, compartilhando da vida que Ele tem, daquilo que Ele tem para oferecer para nós na Sua presença, no nosso quarto fechado, na nossa casa. E a partir desse momento os nossos olhos eles se abrem, a gente reconhece que Jesus realmente está ali o tempo todo, que Ele não foi embora. Mesmo que pareça que Ele tenha sumido em alguns dias, que Ele tenha em silêncio, não está falando nada, mas a gente sabe que literalmente Ele está trabalhando, porque Jesus, quando Ele morreu, durante os 3 dias lá que Ele ficou desaparecido, morto, Ele na verdade estava ali lá no inferno, catando a chave da morte do inferno para trazer, para libertar e acabar com o filho, arregaçar tudo depois. Ele estava literalmente trabalhando para concluir todo o seu plano que Ele veio para fazer aqui na terra, ressuscitar e nos libertar de todas as coisas. E quantas vezes a gente passa por isso, a gente está nesse momento que a gente está tão frustrado com as coisas, frustrado, às vezes a gente pode frustrar até com Deus mesmo, de estar nesse momento de parecer que Deus realmente está em silêncio, não está fazendo nada, não está trabalhando, não está falando nada para a gente está sem direção, sem um lugar certo para caminhar. Na verdade a gente está até andando, mas não sabe nem para onde a gente está andando. E talvez seja porque exatamente a gente está sem comunhão com Ele, porque Ele está ali do nosso lado, caminhando conosco, em todo tempo. E exatamente nesse momento de intimidade, nesse momento de comunhão, quando você vai para o seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você se rende ao Senhor, Ele compartilha da intimidade dEle, do pão da vida, Ele te alimenta com o pão e a água da vida. Ali todas as coisas começam a ter sentido, todas as coisas passam a fazer sentido na nossa vida. Os nossos olhos se abrem para a gente entender até a circunstância difícil que a gente está passando. E ali nesse lugar a gente tem a direção para onde a gente deve ir, o que a gente tem que fazer. E nesse lugar de frustração, nesse lugar de desesperança, na presença de Jesus, todas as nossas frustrações, toda a nossa desesperança, ela acaba, porque Ele nos enche da esperança viva que é Ele mesmo. Jesus é a esperança viva que está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós e é Ele que nos revela Jesus nesse momento. Sabe? E que os nossos olhos nessa noite, a partir dessa noite, se abram para a gente entender e ver que mesmo que pareça que o Senhor não está aqui, mesmo que pareça que Ele não está falando em todo esse tempo de tanta aflição, de tanta coisa que a gente viveu nos últimos meses, o mundo inteiro está passando nos últimos meses, parece que o Senhor sumiu, né? Parece que não está falando nada, a gente não sabe quando nem vai acabar isso, por que aconteceu isso, qual o propósito de tudo isso que a gente está passando e vivendo nos últimos tempos. Mas talvez esse seja o momento propício para a gente voltar à comunhão que a gente não tem há muito tempo com Jesus. Para a gente realmente entender e partilhar, porque aquele que é íntimo do Senhor, Ele compartilha os segredos do coração dEle, Ele compartilha os mistérios dEle, para aqueles que estão íntimos, para aqueles que estão perto dEle. E a nossa vida ela precisa caminhar em apenas uma direção. Os nossos olhos eles precisam estar apenas no caminho, sem desviar para a esquerda e para a direita, porque é perigoso, o pecado pode nos agarrar e destruir a nossa vida. As nossas perdas elas precisam nos fazer correr para o Senhor e entender que Ele é o fundamento e a rocha eterna que não se abala. Nós precisamos ver a glória do Senhor e sermos transformados por ela. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a direção certa no dia da aflição, porque o Senhor continua lá, bem presente. Em Salmo 34, versículo 4. Ele diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e eles se alegram e nunca ficarão desapontados. Porque o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege dos perigos. E o versículo 8 diz assim: procure descobrir por você mesmo. Ou em outras versões diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom.
Feliz é aquele que encontra a segurança nele. O salmista aqui está instigando a gente, fala assim, cara, prova por você mesmo o quanto o Senhor é bom. Abre os seus olhos para ver, mesmo que o seu tempo que você esteja vivendo seja um tempo de aflição, de angústia, de tempestade ou de desesperança. Abre os seus olhos para ver o quanto o Senhor é bom. Prova e veja o quanto o Senhor é bom. O amor dele não nos deixou em nenhum momento. Há a promessa aqui, até o Arthur mesmo disse, que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar nunca. Nunca, nunca. O Senhor é bom, Ele não vai nos deixar nunca. E não importa a situação, se você também está numa situação de erro, de pecado, se você está caído, o Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que sempre tem compaixão e nos toma pela mão e nos tira daquele lugar de medo, de escuridão, de treva. Que aqui também, em outras versões desse capítulo 34, diz que é aqueles que olharam para Ele, eles foram iluminados. Que a gente olhe para Jesus, é igual quando a gente sai, né? Porque tem aquela frase que fala que os olhos são a janela da alma, né? Que a gente pode estar, sei lá, na nossa casa, em algum lugar, a gente vai abrir a janela, se a gente olhar para o sol lá fora, o que acontece? Ele vai nos iluminar, a gente vai ser iluminado por aquele brilho, por aquela luz. Assim é Jesus, se a gente olhar para Jesus, a gente vai ser iluminado. Da mesma forma que se o nosso coração é mau, até a palavra diz também, se os nossos olhos são maus, e o nosso coração ele vai se inclinar para a escuridão e para a luz. E se a gente olha para as trevas, se a gente olha para a luz, a gente vai ser iluminado. Se a gente olha para as trevas, a gente vai ser o quê? Não vai ser entrevado. Mas a gente vai... Ah, Jesus, perdoa, essa parte do vídeo que fala. Mas é isso que acontece com a gente. Que a gente, a partir dessa noite, a partir desse dia, a gente passe a olhar firmemente com os nossos olhos fixos para Jesus. Aleluia. Para que a gente seja iluminado, para que toda escuridão, para que todo engano do pecado, todo pecado que tem nos agarrado, nos prendido, nos feito parar, ele seja desfeito e quebrado na nossa vida. Para que toda insegurança, para que toda desesperança que talvez esteja arraigado no nosso coração e na nossa mente, que isso também seja desfeito pelo poder de Jesus. Que Ele está presente, que a gente precisa, e que a gente volte à comunhão. Que a gente ouça a sua voz e nos assentemos à mesa, porque para os íntimos Ele revela os seus segredos. O alimento que Ele tem nos dá vida e restaura a esperança. E toda a frustração com os homens e as coisas desse mundo, elas perdem totalmente a sua importância. E que o nosso coração e os nossos olhos se voltem para Jesus, mesmo que nós não o reconheçamos no momento, porque Ele está bem presente, Ele é o socorro bem presente no momento da tribulação. Que a gente veja que Ele está abrindo caminhos onde não há, e nos guiando por caminhos retos e nos mostrando que é Ele que aperfeiçoa a nossa fé, mesmo que a nossa fé falhe. Ele quer segurar a nossa mão e nos fazer continuar caminhando e aperfeiçoando a nossa fé até que a gente, até o dia que Ele volte. Até aquele dia que a gente continue caminhando sem desistir, sem parar, sem desanimar, que como nós vimos no começo, sem desanimar. Que o Senhor nessa noite aperfeiçoe a nossa fé e que Ele nos mostre que Ele mesmo é o próprio caminho. Além de nos guiar no caminho, Ele mesmo é o próprio caminho para onde a gente deve andar e seguir. Ele mesmo é a nossa direção. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção. Ele é tudo, na verdade, que Ele é a porta para onde a gente entra, Ele é o caminho que a gente anda, Ele é o alvo para onde a gente vai, Ele é tudo. Tudo se volta para Jesus, tudo se volta para Jesus. Tudo se volta para que a gente contemple a glória do Senhor e seja transformado por essa glória. A gente tem a visão da glória do Senhor e que a gente entenda que todas as coisas do mundo, elas perdem o seu valor quando a gente se depara e a gente se encontra com a glória e a presença do Senhor. Porque no final de tudo há uma alegria proposta para nós. Há uma recompensa eterna para nós. Porque se a gente constrói a nossa vida, se a gente volta os nossos olhos para aquilo que é eterno e inabalável, a nossa alegria, a nossa recompensa, ela não vai nem acabar nem aqui. Que além da recompensa que a gente pode ter aqui, a gente tem uma recompensa no céu, que é a vida eterna.
Porque Jesus, Ele mesmo passou por essas tribulações e passou por tudo isso de enfrentar a cruz e sofrer e tudo mais, porque na verdade Ele não olhou para aquele momento do seu sacrifício. Ele até olhou no começo e o seu coração se afligiu, mas Ele falou assim, não acho que eu preciso olhar para o meu Pai, porque a direção que eu estou olhando é errada. Eu vou olhar para aquilo que está no futuro, para aquilo que vai acontecer depois da minha obra perfeita, que são filhos restaurados, que são filhos curados e libertos pelo sacrifício que eu fiz naquela cruz do Calvário, pela vida eterna que eu vou proporcionar para todos eles. Ele viu a alegria de estar todo mundo aqui agora, eu e você, cada um de nós reunidos aqui, para conhecer um pouco mais daquilo que Ele é, de quem Ele é, do amor que Ele derramou sobre os nossos corações, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele se alegrou com tudo isso. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor. E que seja assim também a nossa vida, que mesmo que a gente passe por tribulações, que todos os nossos momentos de tribulação e de desespero, eles produzam em nós eterno peso de glória. Porque é isso que a palavra diz também, que os nossos leves e momentâneos, a gente acha que é o pior sofrimento do mundo, mas os nossos leves e momentâneos, eles são passageiros, gente. O nosso sofrimento, as nossas tribulações, elas vão acabar. Eles vão passar e eles estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Eles estão gerando em mim, em você, esperança, perseverança, fé. Olhe para Jesus. Ele é o alvo, Ele é a direção, Ele é o sentido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olhe para Jesus. Volte os seus olhos para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Há uma alegria proposta para mim e para você, uma alegria eterna, uma alegria que não passa, uma alegria que não muda. A plenitude de vida e de alegria na presença do Senhor, como diz a palavra também. Que a gente encontre esse lugar de glória, de amor incondicional, de a gente entender o quanto nós somos amados por Deus, que a gente não precisa mais viver escravo do pecado, que a gente não precisa mais viver naquele lugar que a gente vivia antes de conhecer Jesus. Porque a partir do momento que a gente se encontra com Ele, toda a nossa vida é transformada. Amém? Você pode e fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e feche os seus olhos. E você mesmo aí, eu não posso fazer isso por você, mas se você mesmo entende o que você está passando, ou começou a entender a partir dessa noite, ou quer entender a partir dessa noite, coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Volte nessa hora os seus olhos para Jesus e para a presença dEle, para que a glória dEle transforme a sua vida nessa noite. Cada um de nós precisamos ter esse encontro com a glória do Senhor. Eu não posso fazer isso por você, mas você mesmo, com o seu coração entregue e rendido ao Senhor, você pode olhar para Jesus e ser transformado pela glória dEle nessa noite. Sua esperança pode ser restaurada nessa noite, os seus sonhos podem ser restaurados em Jesus nessa noite. As aflições que você tem passado, que elas produzam em você perseverança e fé, para prosseguir, para não desanimar, para não desistir, e que todo peso que você não precisa carregar mais, que todo peso do passado, do pecado, de fardos que você não precisa carregar, eles caiam nessa noite dentro da sua vida, e que você continue prosseguindo em direção ao alvo livre, sem peso, para correr, para prosseguir para o alvo que é Jesus. Volte os seus olhos para Ele, volte os seus olhos para Jesus, volte os seus